Dando início ao nosso treinamento aqui hoje com o nosso colega Samuel Bittencourt, que vai falar para a gente um pouquinho sobre a ferramenta do Sistema Fiscalis, né? Essa foi uma demanda de grande parte dos servidores por conta das especificidades do sistema, enfim. Vai ser um momento aqui para a gente esclarecer dúvidas, vocês fiquem à vontade, né? Eu já conversei com o Samuel, ele disse também que vocês podem interagir, para e passo aí, ele vai apresentando, vocês podem também suscitar as dúvidas de vocês, tá? Nós já estamos gravando, eu peço que vocês registrem aqui a presença no chat, e Samuel, a doutora, ela está numa outra reunião, ela não vai poder entrar agora, mas assim que terminar, ela vem aqui também conosco, tá bom? Tá ok. Uma boa apresentação aí para todos. Uma boa tarde a todos. Está todo mundo me escutando direitinho? Sim, sim. Então, pessoal, uma enorme satisfação poder estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite do CEAF, né, na pessoa da doutora Silane e equipe, né, a Karen, e espero, né, diante de tanto conteúdo bom que a gente teve essas últimas semanas aí, eu espero que eu possa corresponder à altura, né. Antes de entrar, pessoal, na análise da plataforma do módulo de admissão do Fiscalis, eu queria falar um pouco com vocês sobre os atos, né, sujeitos a registro, que o tribunal analisa, e falar um pouco também do contexto, né, em que contexto se deu a criação do módulo. Deixa eu iniciar aqui a apresentação. Tá todo mundo vendo direitinho aí? Sim. Tudo certinho. Então, pessoal, vamos lá. De acordo com as atribuições constitucionais lá do Tribunal de Contas, previstas no artigo 71, inciso 3 da Constituição Federal, o tribunal analisa 4 atos, né, sujeito a registro: pensão, reforma, aposentadoria e admissão. Quanto à pensão, pessoal, vocês que estão tendo um primeiro contato com o pessoal mais antigo, não, mas o pessoal que está tendo um primeiro contato com os atos sujeitos a registro, talvez não se atenha, no primeiro momento, para o fato de existirem duas pensões, dois tipos de pensão, né? A especial e a previdenciária. A previdenciária é aquela que existe contributividade, né? Aquela pensão normal que a gente está acostumado a ver. E a especial, pessoal, ela decorre, ela tem natureza jurídica de responsabilidade civil. Essa pensão especial, aqui no estado do Pará, ela é concedida aos familiares dos policiais que morreram em serviço, né? No decorrer da prestação de serviço, né, na atividade. Então, ela tem uma natureza jurídica diferente da previdenciária. E ela é concedida por meio de decreto, né, diferentemente da previdenciária, né, que é concedida por meio da portaria. A especial, ela é concedida por meio do decreto do governador. Então, uma distinção também da pensão especial para a previdenciária, é que na previdenciária, a partir da sua concessão, a pessoa já começa a receber, né, os familiares já começam a receber o valor proveniente desse ato. A especial, ela, diferentemente da previdenciária, ela só é paga depois do registro pelo Tribunal de Contas. Por isso que, quando a gente se depara com a pensão especial, a gente tenta dar uma celeridade maior, né, para a família, de certa forma, não ficar desamparada. Em que pese essa família poder
receber essas duas pensões. Como segundo ato, pessoal, eu vou passar bem rápido, tá? Falar um pouco de forma bem ampla aqui dos atos sujeitos a registro. Se existe a necessidade, de repente a gente pode marcar outro dia para falar especificamente de cada um deles. A reforma, pessoal, aqui no estado do Pará, ela tem uma especificidade, porque os militares aqui no estado, eles não recebem por meio de subsídio, né? Eles recebem por meio de vencimento. Então, existe muita discussão a respeito das parcelas, né, que compõem os vencimentos dos militares, de natureza indenizatória, se eles podem levar para inativa. Então, apesar do quantitativo de processo de reforma ser bem mais reduzido em comparação com os outros, a gente tem essa especificidade, o que torna uma análise mais peculiar das questões de reforma, né? A aposentadoria é o mais comum, o maior quantitativo de processo também é de aposentadoria. A gente teve aí, em decorrência aí de toda essa questão da reforma da Previdência, a gente teve um aumento exponencial do quantitativo de aposentadoria aqui no estado, e a aposentadoria, de acordo com a doutrina majoritária, o entendimento majoritário, pessoal, é um ato de natureza complexa, né? Então, existem duas manifestações de vontade. A primeira lá, com ato concessório, por meio da portaria, e o segundo momento, né, o ato de registro, por meio do Tribunal de Contas. E, por fim, pessoal, a gente vai ter a admissão, né, o objeto aqui do que a gente vai tratar hoje. Quanto ao quantitativo de processo, pessoal, conforme na última análise que eu tive, a última informação que eu tive lá do Tribunal de Contas, dos 13 mil processos, quase 13 mil processos que o Tribunal de Contas tem, quase 10 mil são de atos sujeitos a registro, né? São desses 4 atos aí que a gente falou agora. E, assim, qual foi o contexto da criação do módulo de admissão? O módulo foi apresentado, né, no mês de dezembro de 2018, e nesse momento a gente tinha 1.887 processos, né, de admissão. Cada um desses processos, pessoal, podem conter vários atos, né? Então, assim, apesar do quantitativo de processo ser esse, a gente tinha 42.464 atos a serem analisados, né? E isso a gente sabe que é praticamente impossível, né? Primeiro, porque não tem condições, humanamente impossível. Segundo, o quantitativo lá de servidores, de colaboradores lá na Controladoria de Pessoal e Pensões, né, que é a unidade técnica que faz a primeira análise desses atos, a gente tinha uma equipe lá de 10 pessoas só. Então, assim, não tinha a menor possibilidade da gente dar vencimento, só com o que a gente tinha à época nesses atos de registro. Antes do módulo, a gente tinha, pessoal, uma análise manual. A gente abria, às vezes, um processo de 300 laudas, 400 laudas. Existia um grande volume de documentos a serem analisados. A gente tinha também inconsistência, a omissão das informações, né? Então, muitas vezes o jurisdicionado não mandava as informações de forma correta, e também de uma forma muito confusa. A gente não tinha um padrão muito bem definido a ser seguido pelo jurisdicionado, então isso tudo inviabilizava a apreciação, né? Fora isso, a gente tinha também um alto quantitativo de diligências, né, para sanear os processos. Muitas vezes a gente se deparava com questões burocráticas. A gente sabe que o estado do Pará é um estado
muito grande, e às vezes a gente precisava de uma informação lá de um município longe do interior, e a gente mandava ofício, esperava, às vezes o ofício não chegava, ou às vezes a resposta não chegava. E hoje, como vocês, quando a gente for falar mais à frente, isso tudo, de certa forma, foi melhorado, né, com a questão da informatização do processo de admissão. E a gente tinha um elevado número de atos a serem analisados, às vezes a gente tinha 50 atos no mesmo processo, mais de 50, 100 atos a serem analisados num único processo, e isso tudo não tinha, inviabilizava, né, a nossa análise. E em decorrência disso, pessoal, a gente tinha uma dificuldade muito grande de fazer uma fiscalização concomitante e tempestiva, né? Era praticamente uma utopia a gente falar em fiscalização concomitante e tempestiva. O resultado disso, pessoal, é essa foto aí que eu coloquei. Não era no contexto de pandemia, né? Mas tá aí a gente trabalhando de máscara e luva, os processos antigos. Esses processos aí que vocês estão vendo não são processos de admissão, porque o processo de admissão costuma ser mais volumoso. Esses aí devem ser de pensão, de reforma. Mas o contexto era esse. Até que, em dezembro de 2018, a gente tinha um grupo de trabalho, né, responsável pela elaboração. Eu não fiz parte oficialmente desse grupo de admissão. Eu cheguei já no trâmite aí dos trabalhos, e na gestão da conselheira Lourdes, né, a gente teve essa solução intermediária, né, enquanto a gente não tinha um módulo, enquanto a gente não tinha um processo virtual, a gente bolou essa solução intermediária para poder fazer com que permitisse, né, que a gente pudesse fazer uma fiscalização concomitante e pudesse dar vazão a esse quantitativo de processo, né. Pessoal, a gente tem duas normas relacionadas, né? A Resolução 18.974, de 2017, ela dispõe sobre o e-jurisdicionado, que é a plataforma que o jurisdicionado utiliza, né, para verificação, para inserção dos dados, e a Resolução 19.070, né, que vai dispor especificamente sobre o módulo de admissão de pessoal. A primeira resolução, pessoal, que eu falei para vocês, ela vai dispor sobre o e-jurisdicionado, né? Ela regulamenta a plataforma, ela vai dispor sobre os usuários, as responsabilidades, as formas de acesso. O e-jurisdicionado, pessoal, é um conjunto de módulos informatizados, né? Então, hoje, a gente conta com o módulo de prestação de contas, né? Desde, salvo engano, 2018, todas as prestações de contas são enviadas por meio do e-jurisdicionado, e a partir do ano de 2019, né, de 28 de janeiro de 2019, todos os atos de admissão de pessoal são inseridos por meio da plataforma do e-jurisdicionado. Os módulos são subsistemas com funções específicas, né, cada um vai ter sua função, sua funcionalidade. Cada módulo é regulamentado por norma própria. A gente vai ver daqui a pouco a específica do módulo de admissão. E o envio de dados, pessoal, ele se dá de forma estruturada, né? Todos os dados, documentos e informações. O que são esses dados estruturados? Que, a grosso modo, a gente tinha um dado não estruturado, né? A gente tinha um processo de 300 laudas que o jurisdicionado mandava para a gente,
e a gente bolou uma sistemática, né, que o jurisdicionado mesmo fornece o dado do jeito que a gente quer, né, da forma como a gente achou mais interessante para fazer essa análise. Como eu falei, pessoal, o jurisdicionado hoje conta com a plataforma de contas de gestão, de admissão de pessoal e do quadro de cargos, que a gente vai ver daqui a pouco, que nada mais é que um suporte para o módulo de admissão de pessoal. Lá na resolução, pessoal, do ex-jurisdicionado, a gente tem a figura do usuário administrador e do usuário comum. O usuário administrador, ele é o dirigente máximo, né, da instituição, ele tem um acesso irrestrito, ele pode ser também um servidor designado pelo dirigente máximo. Essa designação e a destituição ela vai se dar por meio de ato formal, né, vai se dar por meio de ofício, né, isso está lá no artigo 11 da resolução. E pode ser habilitado também mais de um administrador. Já o usuário comum, ele é habilitado e destituído pelo usuário administrador e ele vai ter permissões definidas pelo usuário administrador. Digamos que, vamos dar um exemplo do chefe do RH. Ele pode ser o usuário administrador, né, designado pelo dirigente da instituição, e dentro da sua equipe ele vai ter ou mais um usuário administrador, ou todos os usuários administradores, ou usuário comum, que vai ter as permissões, né, definidas por ele. Especificamente, pessoal, sobre a resolução 19070, né, que vai dispor sobre o módulo, ele traz lá no artigo 5º, quem é que tem o dever de prestar as informações, né, são todos os órgãos e entidades dos poderes estaduais, judiciário, legislativo e executivo, incluindo o Ministério Público, estadual e de contas, tribunais de contas, né, ou seja, todos os órgãos da administração direta e indireta vão ter que prestar as informações por meio do módulo de admissão. E dentro daquele contexto lá, pessoal, que a gente falou sobre a questão das diligências e a prestação de informações, a gente vai ter regulamentado na resolução as responsabilidades, né? A gente trabalha com a presunção de legitimidade com as informações que são inseridas por meio do módulo, né? Já a gente vai passar para a prática e a gente vai ver lá que tem um campo que é possível conferir e controlar quem foi que prestou aquelas informações, a data, o horário que foram prestados. Então, tudo isso está dentro das responsabilidades definidas pela resolução. Então, pessoal, o módulo de admissão, basicamente, ele vai fazer a validação das informações e vai fazer críticas automáticas, né? Foi uma forma que a gente vislumbrou de usar os meios tecnológicos a favor dos canais de fiscalização, né? Então, a gente elaborou algumas trilhas de auditoria, alguns indícios de irregularidade, para que o próprio sistema faça a validação dessas informações e faça as críticas automáticas ao jurisdicionado, né? Então, assim, no primeiro momento, quem vai fazer o trabalho vai ser o robô, né? Então, isso tem sido muito positivo, né? Ele vai fazer também um cruzamento de dados. A intenção é que a gente possa fazer o cruzamento de dados com e-social, com outros mecanismos que a gente possa utilizar de fiscalização, né? Como eu falei, o sistema faz a solicitação de esclarecimentos automáticos do jurisdicionado, isso tudo dentro dos limites, né, da lei orgânica, do
da legislação das normas que regem o Tribunal de Contas, então a gente teve esse cuidado para poder não esbarrar em nenhuma questão de lei orgânica, né? A gente não quis ultrapassar os limites, né, obviamente. Isso tudo permitiu, pessoal, que a gente pudesse fazer uma fiscalização concomitante, né? Mais na frente eu vou mostrar para vocês, eu peguei um certame que está em andamento, né, que é o Tribunal de Contas, ou do Tribunal de Justiça, que está em andamento, né, e ainda não foi homologado, e a gente vai ver lá, eu pude perceber que eles estão prestando as informações de forma concomitante, e permitindo que a gente possa fazer essa fiscalização. Também, pessoal, a gente aponta como vantagem também o módulo como instrumento de gestão do próprio órgão, né, a entidade. Então, assim, o pessoal, o usuário administrador, o usuário comum, ele pode tomar o próprio controle interno da entidade. Ele tem essa ferramenta como instrumento de gestão que possibilita o acompanhamento passo a passo, né, do processo seletivo, né? Então, assim, tem sido uma vantagem não só para a gente que faz a fiscalização, mas para a própria instituição que tem mais essa ferramenta, né? Só que a gente tem um fluxo do jurisdicionado e do fiscalis. O jurisdicionado ele vai prestar as informações, né, vai fornecer as informações dos atos. A gente vai ver daqui a pouco que informações são essas. A partir do momento que ele fornece as informações, ele recebe o comprovante que enviou, né? E a partir daqui a gente já tem a atuação da plataforma Fiscalis, né? E vai, como eu falei anteriormente, ele vai fazer críticas automatizadas, né? Se existirem críticas, né, eles vão encaminhar, o próprio sistema encaminha a solicitação de esclarecimento do jurisdicionado. Ele vai ter o prazo de 15 dias para responder essa crítica. E depois, se em não havendo críticas ou respondida a crítica, o processo vai ser protocolado e autuado por meio do SIGED, né? SIGED que é a plataforma, lá, o sistema lá do Tribunal de Contas. Posteriormente, né, pessoal, vai ter a análise de mérito, né, do auditor, vai analisar o processo, as questões de mérito, vai elaborar o relatório. Grande parte, a gente vai ver daqui a pouco, que grande parte do relatório, o próprio sistema vai fazer a inserção dos dados, né? Então, assim, o auditor ele vai ficar aqui com a questão eminentemente de mérito, né? Após o relatório, né, o processo é encaminhado para o Ministério Público para a emissão do parecer. Aqui, pessoal, a gente pode visualizar a composição dos atos, né? Isso está tudo discriminado lá na resolução. Deixa eu tentar fechar aqui. A gente vai ter a identificação do processo seletivo, se é concurso, se é processo seletivo simplificado. A gente vai ter a inserção de dados referentes à autorização do processo seletivo. A gente vai ter informações sobre o edital de abertura. A partir da publicação do edital, o jurisdicionado ele tem 5 dias para fazer a inserção das informações na plataforma. E depois, se ele tiver os cargos cadastrados, ele vai poder vai poder linkar, né, todos os cargos que vão ser oferecidos nesse certame com os cargos cadastrados lá. Daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui melhor, para que vocês possam ter uma noção. Depois de homologado o resultado, né, com a publicação, com a homologação,
novamente, o jurisdicionado ele tem um prazo de 5 dias para fazer a inserção desses dados, e a partir do momento que ele vai tendo o ingresso do pessoal, ele vai ter que também fazer a inserção desses dados lá na plataforma, né? E aqui são os prazos, né? Concurso, eles têm 90 dias, a partir da publicação da nomeação do indivíduo para fazer a inserção da informação, e o PSS no prazo de 30 dias, né? Isso aqui está lá na Lei Complementar 7 de 1991, salvo engano, a questão do PSS, né? Que trata sobre a contratação temporária, né, no estado do Pará, de acordo lá com os permissivos constitucionais, né, do artigo 37, inciso 9, salvo engano, da Constituição Federal. Então, pessoal, por fim, aqui nesse primeiro momento, a gente vai ter lá na resolução que a manutenção e guarda dos documentos originais tem que ficar à disposição do TCE pelo prazo de 10 anos, né, a contar a partir da data de encaminhamento do ato de admissão. E a partir da vigência da resolução, todos os atos de admissão deverão ser enviados pelo módulo, né? O processo seletivo relativo ao ato tenha se iniciado anteriormente. Então, eu vou mostrar também para vocês já a situação do concurso do Tribunal de Justiça de 2014. Né? Muito embora o concurso tenha se iniciado lá antes da vigência da resolução, todos os atos de admissão que foram implementados, né, depois do dia 28 de janeiro de 2019, essa informação tem que estar lá na plataforma. Para isso, vamos agora passar para o sistema, né? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alô? Oi, Samuel, o pessoal está ouvindo. Acredito que não tem ainda nenhuma dúvida. Tá, deixa eu olhar aqui para... Ninguém tem dúvida, né? Então, bora lá. Então, pessoal, esse aqui é a plataforma do Fiscalis, né? Vamos lá. Como eu falei para vocês, tem aqui a plataforma da prestação de contas. Aqui a gente vai no de admissão, né? Vamos filtrar aqui por concurso. Essa visão geral, tá, pessoal? Dos processos de seleção. Esses aqui foram os inseridos mais recentes, né? A gente pode verificar aqui que não foram... Ó, aqui aponta a situação, né? Identificação, autorizado, edital publicado, né? Então, assim, à medida que o concurso vai avançando, a gente tem aqui a inserção das informações pelo jurisdicionado, né? Como eu falei para vocês, a situação lá do concurso do Tribunal de Justiça, vamos dar uma olhadinha lá, ver como é que está. Ó, esse aqui foi o que foi aberto ano passado, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Essas são as etapas, tá, pessoal, que a gente falou mais cedo. Identificação, autorização, edital, homologação, as admissões, tá? Aqui na identificação a gente vai ter a justificativa, porque o gestor está fazendo aquele certame, se é concurso público, se é PSS, se atende a algum convênio, se atende a algum termo de ajustamento de conduta. Nesse primeiro momento, são essas as informações aqui na identificação. Posteriormente,
Isso aqui, na hora que o jurisdicionado vai fazer a inserção desses dados aqui, ele só pode passar para a próxima etapa quando ele finalizar a anterior. Então, aqui na autorização, a gente vai ter os dados do autorizador, a gente vai ter o quantitativo de vagas ofertadas pelo certame, a gente vai ter o ato, né, relacionado à autorização. Posteriormente, a gente vai ter o edital, né, que o jurisdicionado, pessoal, ele também manda as informações em PDF, tá? E além do dado estruturado aqui que a gente está vendo, a partir do momento que a gente coloca aqui, a gente vai ter, ó, aqui o edital, tá? Então, aqui, referente aos dados do edital, a gente vai ter o início das inscrições, término das inscrições, previsão da prova, a nota mínima exigida, o prazo de validade, se o concurso é prorrogável ou não. A gente vai ter, ó, aqui, ó, as vagas ofertadas. Olha aqui, o Tribunal de Justiça ainda não fez aqui a inserção desses dados, né? Provavelmente porque o concurso foi suspenso, né? Quer dizer, e não sei exatamente se ele foi suspenso, né? Mas desde a situação da pandemia ele não avançou, né? Então aqui a gente não vai ter nenhum dado referente à homologação da edital, aprovados. Bora dar uma olhadinha no procedimento, no concurso anterior do TJ. Esse aqui foi o processo seletivo de 2014, né? A gente pode observar aqui, ó, o quantitativo de pessoas aprovadas, 30.438 pessoas, o quantitativo de vagas que foi ofertada e o quantitativo de pessoas que foram admitidas, que as informações foram prestadas aqui pelo sistema, né? 69 pessoas. Justificativa, se atende convênio, termo de ajustamento de conduta, autorização, 200 vagas, que o ato relacionado à autorização, o edital de abertura. Ó, aqui a gente já vai ter os diagnósticos aqui do sistema, né? Eu já fiz aqui esses 3 apontamentos. Período de inscrição pode estar restringindo a ampla concorrência. Pessoal, aqui a gente estipulou algumas datas, alguns prazos que podem restringir a ampla concorrência. A gente entendeu que o prazo razoável seria um prazo de 30 dias, né, para período de inscrição. Então, assim, a partir do momento que um concurso é lançado e não tem pelo menos 30 dias de prazo de inscrição, a gente pediu que o sistema fizesse esse apontamento para que a gente pudesse, de certa forma, colaborar, fazer chamar a atenção do jurisdicionado para que ele, de certa forma, ou ajuste isso no certame, né, que estiver sendo analisado, ou no próximo, né? Então, assim, a gente fez esse apontamento aqui no concurso de 2014, e a gente já não teve o jurisdicionado no concurso de 2019 colocando um prazo inferior a 30 dias, né? Então, assim, não quero dizer que necessariamente ele tenha atentado para essa recomendação, né? Mas, assim, é uma forma de a gente chamar a atenção também do jurisdicionado, né? Pessoal, o jurisdicionado não observou o prazo de 5 dias. Isso aqui, pessoal, esses 2 outros indícios aqui provavelmente aconteceram porque o concurso foi em 2014, né? Então, assim,
inevitavelmente, eles não poderiam, como não existia, né, obviamente, o sistema, eles não puderam enviar o prazo no... fazer a inserção, eles não puderam fazer a inserção, né, das informações no prazo lá que a gente estipulou, né, obviamente. Então, aqui a gente vai ter as informações do edital, os dados, né, e aqui a gente já tem um preenchimento do quadro de cargos, né. Aqui a gente tem um quantitativo de vagas ofertadas aqui por polo, né, tudo conforme eles ofertaram lá no certame. Aqui a gente vai ter as informações relativas à homologação, a data da homologação. Se a gente clicar aqui, a gente vai ter o arquivo em PDF, né, enviado pelo jurisdicionado com a homologação do concurso. E aqui a gente vai ter, pessoal, os aprovados, tá? Todos aprovados, aí a gente pode aplicar aqui o filtro por cargo. Vamos lá, vou colocar aqui analista judiciário, esse aqui. Então, a gente vai ter aqui a situação, tá? Todos os candidatos, a situação do candidato. Como eu falei para vocês, pessoal, como esse concurso é de 2014, provavelmente o primeiro colocado aqui ele foi chamado, tá? Mas a situação aqui dele tá só como aprovado, porque provavelmente todos os dados foram enviados de forma física, né? Antes da vigência da resolução. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar outro processo seletivo aqui, para poder demonstrar melhor essa parte. Vou pegar o concurso do IGPrev. A gente vai ter aqui 3 processos seletivos, tá, pessoal, do IGPrev, 2 PSS e o concurso. Vamos pegar aqui o concurso. Vamos empurrar essas etapas aqui, vamos para a admissão. Então, pessoal, a gente vai ter aqui, tá, vamos aplicar um filtro aqui primeiro. Bora analisar aqui a questão do técnico previdenciário A. A gente vai ter aqui todas as pessoas, os candidatos que foram aprovados, né, e você já percebe aqui que ele já foi admitido, né, tem aqui a classificação, a nota, e aqui a gente pode visualizar as informações do candidato. A gente vai ter o cargo para o qual ele foi aprovado, a nota, classificação, a gente vai ter a matrícula do servidor, os dados da admissão, data da posse, data da entrada em exercício, qual foi o ato de nomeação. A gente vai ter aqui contrato, não vai servir para esse caso, né, obviamente, porque foi concurso público, né, mas nos casos de processo seletivo simplificado, a gente tem aqui a aba, o jurisdicionado inseriu o contrato de prestação de serviço, né? E aqui, pessoal, a gente vai ter as informações referentes ao acúmulo de cargo, né? Sabe lá que a Constituição não permite a acumulação de cargo, exceto em algumas hipóteses específicas, né? Então, isso é muito comum na questão dos professores, né, da SEDUC. A gente tem professor que acumula 2 cargos, né? E aqui ele vai poder inserir, se ele acumular 2 cargos, ele vai poder especificar qual é a carga horária em cada cargo e quais são os horários, né? Se ele é professor de matemática, se ele leciona de manhã para o estado e à tarde para o município.
Então, ele vai aqui nesse campo, o jurisdicionado, ele vai prestar essa informação. E anteriormente, pessoal, eu falei sobre o cruzamento de dados. Nesse momento que o sistema ele vai permitir fazer o cruzamento de dados e apontar eventual irregularidade, principalmente no tocante aqui à questão do acúmulo de cargos, né? Aqui a gente vai ter o histórico, como eu falei lá para vocês, pessoal. A gente tem aqui a identificação do servidor que prestou a informação do órgão jurisdicionado e com informações, né, atinentes a toda a movimentação que ele implementou aqui no sistema. A gente tem todo o histórico aqui e sabe especificamente quem foi que fez a inserção dos dados. E aqui a gente vai ter o diagnóstico, né? Quais foram os diagnósticos que o próprio sistema fez a partir dos dados inseridos. Aqui a gente tem o apontamento de que o intervalo, né, aquele intervalo lá de 90 dias, que eu especifiquei para vocês, contidos na resolução, não foi atendido, né? Período detectado 91 dias. Né? Por um dia, então, excedeu aqui o prazo estabelecido. E aqui, pessoal, o sistema mesmo ele emite esse diagnóstico para o jurisdicionado, né, solicitando esclarecimento por que ele não inseriu os dados de forma tempestiva, né? Então, isso aqui tudo é automático, ó, solicitando esclarecimentos sobre o processo seletivo tal, por que ele excedeu esse período de 90 dias. Aí eles fizeram aqui o apontamento. Informamos que o sistema jurisdicional já estava sendo alimentado e tudo. Aqui, pessoal, eu acho que eles não observaram porque caiu no final de semana, né? Então, assim, o sistema ele não é perfeito, né? Então, caiu no final de semana, eventualmente o sistema não pôde verificar esse detalhe, mas aqui no juízo de valor, no juízo de mérito do auditor, lá da unidade técnica, ele vai analisar essa questão. Tá? E por fim, aqui vem para análise. Tá? Aqui a gente tem as informações do servidor, né, que fez a análise da admissão. A gente tem informações inerentes à legalidade ou não do parecer. E aqui o campo onde ele vai fazer o juízo, né, de mérito. E aqui a gente tem informações de quando ele fez essa verificação, né? E aqui ele vai poder fazer, o sistema ele pergunta, né, se foram atendidos os indícios, se foram justificados os indícios de irregularidade. E aqui o auditor ele vai poder, né, dizer se foi respondido a contento, e vai poder fazer aqui o seu juízo de mérito. E aqui, pessoal, vai gerar o relatório, né? Antes disso, pessoal, esqueci de falar, tá? Os processos vão ser agrupados em 10. A gente não vai ter aquela situação que eu falei anteriormente, de ter um processo com 100 atos. Não, aqui o processo é padronizado. 10 atos, tá? A gente vai ter aqui informações sobre o processo, né? Autuado no CIGED, quem são os interessados, e aqui a movimentação, né? Bora lá para o parecer.
Ó, pessoal, esse relatório ele é confeccionado pelo próprio sistema, tá? Todas as informações aqui são inseridas pelo próprio sistema. Como eu falei, o auditor lá, ele só vai poder fazer esse juízo aqui de mérito. Mas aqui o próprio sistema, ele fala sobre os indícios, né, se foram respondidos, né, aqui a resposta da unidade jurisdicionada, e o auditor ele vai fazer aqui comentários sobre esses indícios, né. Mas todas essas informações aqui, nome, CPF, a colocação, a nota e a informação referente ao parecer, são todas essas informações geradas automaticamente. E aqui o auditor ele vai imprimir, vai assinar, né, e vai mandar junto com o processo para o Ministério Público de Contas, né, como alguns de vocês já têm observado aí no dia a dia de vocês. Bom, pessoal, vamos falar aqui um pouco do quadro de cargos que eu mencionei anteriormente para vocês. Vamos aqui para o GBrev. Aqui o GBrev, pessoal, quando a gente clica aqui no jurisdicionado, a gente tem as informações, né, visão, missão e finalidade do GBrev. O GBrev, como vocês sabem, é uma autarquia aqui estadual que faz o gerenciamento dos atos sujeito a registro, né? A gente tem informações referentes ao endereço, estrutura organizacional, as unidades subordinadas, né? O FINAMPREV, o FUNPREV. A gente tem aqui informações referentes aos atos e normas que vão dispor, né, vão fazer parte do arcabouço normativo lá do GBrev. E aqui, por final, pessoal, a informação mais relevante aqui para a gente, que é o quadro de cargos lá deles. Se a gente clicar aqui, a gente vai ver aqui quais são os cargos, né, que existem lá no âmbito do GBrev, né? Como a gente viu o técnico previdenciário A, bora detalhar aqui para ver. Aqui a gente vai ter as informações gerais, né, o cargo de ensino superior, regime estatutário. A gente tem aqui a informação se ele está revogado. A gente sabe que em muitas situações o cargo deixou de existir, então é uma forma da gente analisar se o cargo ainda existe, como é que está a situação normativa dele. A carga horária, né, e quantitativo de vagas, né, as atividades desenvolvidas. Então, a gente vai ter aqui no quadro de cargos todas as informações, né, que são relevantes para a nossa análise. E na hora que o jurisdicionado vai fazer a inserção de dados, tá, pessoal, muita gente me perguntou, eu fiz o treinamento dos jurisdicionados durante 2 semanas no ano de 2019, e uma das perguntas que o pessoal mais me fez foi sobre a questão do quantitativo de candidatos aprovados. O pessoal da SEDUC, principalmente o pessoal da SEDUC, me fazia a seguinte pergunta: Samuel, a gente tem 30 mil pessoas aprovadas, como é que a gente vai inserir 30 mil pessoas aqui no sistema? A gente vai ter que inserir de um por um? Eu respondi, não. Salvo engano, o formato do arquivo, você pode fazer a inserção de um arquivo no formato CSV, o pessoal da informática pode falar melhor sobre isso, que são dados estruturados que o próprio sistema ele pode fazer a vinculação, e a partir do momento que você vincula esse arquivo no formato CSV, o sistema absorve essas informações, né, independente do quantitativo de candidatos, né, nessa lista,
e ele já migra para o sistema. Então, assim, o jurisdicionado ele não vai ter tanto trabalho nesse sentido. E o que é que a gente aconselhou para o jurisdicionado? Na hora que ele for contratar a banca examinadora, a banca já pode fornecer, já podem fazer essa exigência, né, do fornecimento dessas informações nessa tabela, nesse formato CSV. Alguma dúvida até agora? Oi, Samuel. O Felipe está querendo fazer uma pergunta. Pode ficar à vontade. Basicamente era isso, pessoal. O que eu tinha para falar para vocês, pelo menos nesse primeiro momento, era isso. Né? E agora eu fico aí à disposição de vocês aí para responder qualquer questionamento. Beleza, Samuel? Boa tarde. Boa tarde. Como é que você faz a análise, cara, por exemplo, de um requisito de curso superior, por exemplo? Você tem como fazer isso via o Fiscalis? Felipe, no quadro de cargos, né, como eu mostrei agora por último, o jurisdicionado ele vai inserir as informações relacionadas ao cargo, né, da instituição. Então, como eu mostrei lá para vocês, ele fornece a informação se é cargo de nível médio, de ensino superior, e a informação que ele está prestando lá, né, a gente toma e goza de presunção de legitimidade, né? Então, a gente... Mas e como é que você sabe que aquele candidato ele tem realmente curso superior? O próprio jurisdicionado informa, né? Eu já olhei, o currículo dele está beleza. Isso, exatamente. E ele também vai poder, na hora que ele estiver fazendo aqui a admissão, ele vai anexar as informações referentes ao candidato, entendeu? Então, mas aí não está no Fiscalis, vai estar no processo físico. Não tem processo físico. Então, mas o auditor não consegue ver o diploma do admitido, então, vamos dizer, né? Isso não a gente vai trabalhar aí nesse sentido com a presunção de legitimidade das informações que são prestadas. Né? As informações particulares também vão ser anexadas aqui também no sistema, tá? Então o auditor consegue ver o diploma do cara que está sendo admitido, por exemplo. O diploma de graduação dele. Sim. Todas essas informações, além da informação prestada pelo jurisdicionado, vão estar em PDF, né? Por meio de arquivo em PDF. Obrigado. Beleza? Valeu. Samuel, o nosso colega Fábio e a Vanessa também querem fazer perguntas. Podem ficar à vontade. Pois não. Tudo bem, Samuel? Tudo bom, Fábio? Cara, bem bacana aí esse contato inicial com o sistema, uma vez que esse assunto ele é de, digamos assim, responsabilidade tanto do TCE e, por sua vez, também do MPC, tá? Então, por consequente, todos nós temos que, pelo menos, saber, entender um pouco. Legal aí a iniciativa, parabéns pela explanação, tá? Obrigado. A pergunta é a seguinte, você próprio, em algumas menções aí, em algumas passagens tuas, tu começaste ali afirmando sobre o volume, né, que se tem de processos para se fazer. No início ali é muito volumoso e você tem ali uma impossibilidade humana em virtude do volume. Então a equipe poderia ser de 100, não de 10, talvez não desse conta de fazer isso manualmente, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: você tem no fluxograma ali, você tem o desenhado em três etapas. Você tem a etapa do jurisdicionado, tá? Você tem a etapa do fiscalis e você tem a etapa do auditor, se eu não estiver enganado. Acho que são essas três. Sim. Tá? E aí eu fiquei assim um pouco preocupado, talvez você me responda, certamente, aliás, você vai me responder o seguinte: o passo do auditor ali, a função dele, basicamente é ver a questão do mérito. Eu acho que você comentou isso também. Isso, exatamente. Tá?
E aí vem a pergunta final agora. Como que se dá, então, se isso é feito por amostragem ou por um percentual que se entenda ser o mais razoável possível, a análise da confiabilidade do sistema? Porque a gente está presumindo que o sistema está funcionando bem, ele está fazendo todos os checks que se devem ser feitos com as informações, e lá no final, no output, ele vai te dar ali o mérito para o auditor avaliar. Mas e o processo da lógica, cara, do sistema? Isso é checado em algum momento por amostragem? Como é que isso é feito? Beleza, eu vou... Porque daí, só terminando, porque daí se o sistema falhar, provavelmente o auditor vai falhar porque ele vai estar analisando só o mérito, entendeu? Pelo menos só o que eu entendi. Então, sobre o primeiro ponto, Fábio, a gente... aliás, a gente não, eu não pertenço mais ao TCE, né? Mas o TCE, ele está preparando, inclusive, eu fazia parte do grupo de trabalho que estava analisando a questão da implementação do módulo de aposentadoria, né, que é o primeiro gargalo de quantitativos de processo lá do TCE. E a expectativa é que a gente tivesse esse módulo disponível até o final do ano, né? Só que por conta aí da pandemia, eu não sei se isso vai ser possível. E, posteriormente, também, a gente vai ter a implementação do módulo de pensão, a gente vai ter a implementação do módulo de reforma, de forma que todos os atos sujeitos a registro vão ser enviados por meios informatizados, né? Coisa semelhante ao que acontece com o Tribunal de Contas da União. Só a título de curiosidade, conforme informação lá do portal do TCU, eu verifiquei lá que o Tribunal de Contas da União ele faz a verificação de 35 mil atos de admissão por ano desde a década de 90. Então, assim, a gente está bem longe disso, né? Infelizmente, a gente está bem longe disso. O sistema é recente, o sistema ele não é perfeito, né? Então, assim, a gente conta com a colaboração de todo mundo para poder chegar junto à equipe de informática lá do TCE para poder dar sugestão, para poder a gente melhorar o sistema nesse sentido, mas a intenção é que nesses próximos anos aí, a gente tenha uma solução para esse quantitativo de processo lá no Tribunal de Contas, né, de 10 mil processos, quase 10 mil processos referentes a atos sujeitos a registro. A gente teve agora um importante avanço nesse sentido também, que foi a resolução 18.990, né, que implementou a análise simplificada dos atos de registro, né, dos atos de aposentadoria, pensão e reforma, que, de certa forma, deu uma guinada muito boa, muito interessante, e baixou muito o quantitativo de processo do TCE, e ao passo também que a gente teve agora em fevereiro uma decisão do STF, né, eu acho que vocês devem ter visto, referente à questão do entendimento lá dos ministros da Corte sobre a duração do processo de registro no Tribunal de Contas, né? Se o processo demorar mais de 5 anos para ser analisado, os ministros do STF entenderam que vai existir um registro tácito desses atos, né? Então, assim, o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas vão ter que se adequar a esse entendimento, né? Então, assim, o fluxo, o próprio plano anual de fiscalização do controle externo do Tribunal de Contas, ele vai ter que se adequar lá na hora de elaborar o plano anual de fiscalização. O tratamento ele tem que ser diferenciado por conta
dessa decisão do STF. Então, tudo isso, de certa forma, vai impactar, né, como já vem impactando, mas a expectativa é a expectativa de que a gente possa, de certa forma, ver esse passivo diminuindo ao longo do tempo, né. A questão, segundo ponto, foi sobre a questão da análise, né, individualizada. Fábio, na hora que a gente estava fazendo uma auditoria, um processo de auditoria, a gente toda hora remetendo como se eu estivesse ainda lá no TCE, mas assim, o auditor, ele possui vários mecanismos, né, e assim, desde a verificação no Google, entendeu, ele vai atrás, ele possui várias formas de implementar a fiscalização, né, então assim, quando a gente tinha alguma dúvida, que a gente desconfiava de alguma coisa, com o tempo a gente já vai adquirindo essa percepção e vai podendo desconfiar de alguma coisa que a gente vê, então na hora a gente ligava, abria o sistema, utilizava o portal da transparência, ia lá, existem vários mecanismos, né, que a gente pode utilizar para poder fazer essa verificação, né. Então, assim, a partir do momento que a gente via algo que aparentemente não estava condizente, não está condizente com a realidade, ou tá, de certa forma, estranho, a gente utilizava esses mecanismos, né, então, assim, o auditor, ele tem que se utilizar de todas as ferramentas, né, necessárias e possíveis, né, para fazer essa fiscalização. Obrigado, cara. Depois a gente conversa mais sobre o assunto. Beleza, valeu, Fábio. Tchau, tchau. Vanessa, pode ficar à vontade. Oi, boa tarde. Samuel, obrigada por dividir teus conhecimentos aí com a gente. Eu tenho algumas dúvidas, especialmente porque eu já estou nessa área de análise de processo de pessoal desde o ano passado, exclusivamente com isso. E apesar de esse sistema Fiscalis já estar em vigor há um certo tempo, só agora, na pandemia, é que ele efetivamente começou a vir para a gente com mais volume. E algumas dúvidas surgiram em função disso. A primeira delas também é um pouco das duas perguntas que já fizeram aqui, dos dois colegas que já fizeram, justamente sobre essa possibilidade dessa necessidade de se verificar o cumprimento dos requisitos do cargo pelos candidatos. Justamente, você respondeu que o auditor teria acesso a esse documento, né, eu posso estar enganado, posso ter entendido errado, por um arquivo em PDF. Eu queria saber se nós, do MPC, também teríamos acesso a esses documentos, porque a gente também analisa, né, a gente também faz esse juízo de verificação, né, do cumprimento dos requisitos. E você falou, eu gostei muito quando você falou que vocês têm várias técnicas de pesquisa, né, de auditoria e tudo. O Google realmente é uma ferramenta maravilhosa para a gente, mas eu queria saber o contrário. Se vocês já detectaram, porventura, um servidor que estava na folha de pagamento do Estado, né, que entrou na folha de pagamento do Estado e, porventura, não estava no Fiscalis, se é possível que isso aconteça. E a outra coisa, na verdade, é o que mais me preocupa, porque concurso público, eu acredito que é o que menos dá problema. Eu acho que quando você tem a ampla divulgação, você tem o edital, você tem todas as etapas do concurso, então, quando isso vai para o Tribunal de Contas, eu acredito que é o que dá menos problema. Eu falo isso por experiência própria dos processos que nós já pegamos. Só que, em relação aos temporários, a gente vê muitos problemas, especialmente, justamente nessa verificação dos cumprimentos dos requisitos do cargo em si, né? Porque, por exemplo, nível superior, a pessoa tem que ter um nível superior naquela área específica.
E especialmente a questão da excepcionalidade daquela contratação, do cumprimento dos requisitos constitucionais para uma contratação temporária, que a gente sabe que o STF ele já estipulou 5 requisitos para o cumprimento, para cumprimento, né, da legitimidade dessas contratações temporárias. Eu queria saber justamente se, por meio do Fiscalis, o auditor consegue aferir esse cumprimento dos requisitos constitucionais para a contratação temporária, porque quando vinha o processo físico, nós tínhamos acesso, por exemplo, ao pedido de autorização, que aí tinha a justificativa da necessidade, da excepcionalidade, se tinha a dotação orçamentária suficiente para isso, e nesses processos que vieram recentemente, eu, na minha ignorância, eu não consegui ter acesso a esses documentos, e eu queria saber se é possível ter acesso a esses documentos. Desculpa se eu tiver me alongado, mas é porque realmente eu uso muito essa ferramenta e é uma necessidade muito grande para mim. Obrigada. Nada. São vários pontos, né? Deixa eu começar lá do princípio. Sobre a utilização mais enérgica, né? Nessas últimas semanas, eu estive lá na Controladoria de Pessoal e Pensões até final de março. De fato, a gente concentrou, né, devido à pandemia, né, a gente concentrou as ações no módulo de admissão, né, que era o que dava para efetivamente fazer naquele momento. E parece, né, que tem essa atividade tem se perdurado aí nos últimos dias, né. Eu conversei com alguns colegas lá da Controladoria e eles me falaram que estão a todo vapor, aí é por isso que deve ter chegado mais processos dessa natureza aí para vocês. Vanessa, sobre a questão da contratação, da verificação dos requisitos constitucionais para a contratação de temporários, né, a gente faz a verificação, a justificativa no primeiro momento, ela tem que estar lá no Fiscalis, né. Um problema que comumente ocorre é que os jurisdicionados ou não estão prestando a justificativa, não estão fornecendo as informações necessárias, ou estão fazendo de forma errônea, né? Então, assim, cabe ao Tribunal de Contas, ao próprio MPC, fazer com que os jurisdicionados observem, né, essa correta inserção dos dados, né. Sim, eu confesso para vocês que eu abri vários processos para poder mostrar aqui para vocês, e a maior parte deles foram com informações erradas, tem omissões. Então, assim, o Tribunal de Contas e o próprio MPC, eu acho que nesse momento eles devem, não falo nem aplicar multa, não sei até que ponto seria interessante aplicar multa nesse momento, né, dado a implementação recente do sistema, mas, assim, chamar a atenção dos jurisdicionados para que eles possam prestar as informações de forma correta e completa, né. Então, assim, quanto aos outros quesitos da excepcionalidade, a gente verifica, né, a gente vai atrás dos outros mecanismos de auditoria para ver como é que está a questão, se a contratação de temporários, se ela está se dando uma solução de continuidade nessa contratação, como é que foi o histórico. A gente tem instituições aí, órgãos que estão fazendo contratação temporária há 15 anos, dizer, o concurso está chegando, o concurso está chegando há 15 anos. Então, a gente tem uma solução de continuidade aí, né? Então, assim, a gente utiliza de todos os mecanismos para poder fazer essa aferição do cumprimento dos requisitos lá, né, da excepcionalidade da contratação lá do artigo 37, inciso 9, salvo engano, da Constituição. Eu não sei se eu abordei todos os pontos, Vanessa.
Oi, Samuel, não, desculpa, realmente eu me estendi muito. Eu queria saber se como você falou do PDF, né, que o auditor teria acesso a alguns documentos, especialmente os documentos, se o MPC também teria acesso a esses documentos, porque eu procurei lá e realmente eu não encontrei. Se você puder ensinar para a gente o caminho. E a questão do efetivo cadastro, se você já, porventura, isso é só curiosidade mesmo, se vocês já encontraram alguém, algum servidor contratado que porventura não estivesse no Fiscalis. Tá, Vanessa, quanto à questão da inserção dos dados, né, que são permitidos à visualização, eu tive contato recente com um sistema, né, que é disponibilizado pelo MPC. Aparentemente, ele é o mesmo utilizado pelo auditor da unidade técnica, mas aí eu confesso para ti que eu não sei dizer se exatamente todas as funcionalidades que o auditor de controle externo tem acesso são as mesmas disponibilizadas ao MPC. Eu acredito que sim. Né? Então, assim, eu vou tirar essa dúvida lá com o pessoal da informática, do TCE, e posteriormente eu trago aqui para vocês, mas é imprescindível, são documentos imprescindíveis para a nossa análise, né? E a outra questão, desculpe, Vanessa, outra questão é sobre... Não, se tem alguma possibilidade de estar uma pessoa que não está cadastrada, né? Se vocês já viram isso acontecer. A intenção do sistema, Vanessa, é fazer um cruzamento de dados, né? Até a última informação que eu tive, a gente ainda não tinha conseguido de forma eficiente fazer esse cruzamento de dados. Mas é um próximo passo, tá? Que o sistema vai ser implementado para fiscalização, efetivamente esse cruzamento de dados com folha de pagamento. Isso, tem o PIGI, né, que a gente usa muito, vai ser muito importante. E a própria transparência, né? O próprio site da transparência tem o dado lá de todos os pagamentos realizados pelo Estado, né? Mas obrigada, Samuel. A gente vai ficar entrando em contato, eu vou te perturbar ainda bastante, tá? Pode ficar à vontade, eu estou à disposição. Obrigada. Samuel. Pois não. Samuel, só para te lembrar que esses caras que saem do TCE, eles têm aí uma responsabilidade solidária de uns 180 dias, no mínimo, aí, tá bom? Então, fica tranquilo, tem responsabilidade para cumprir ainda. Samuel, a nossa colega Lili, também gostaria de fazer uma pergunta. Pode ficar à vontade, Lili. Oi, Samuel, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela sua palestra, tá? Ela foi muito esclarecedora. Eu queria saber, Samuel, se nesses casos de admissão de servidor temporário, né, a gente verifica com uma certa habitualidade o reingresso desses servidores no âmbito do Estado, né? Então, esse cruzamento de dados que você se referiu, né, ele alcança a questão da observância da quarentena, no caso de um servidor reingressar no Estado? Eu me fiz entender? Fez sim. Eliana, nesse momento, era uma questão que a gente levantou lá no grupo de trabalho, que o módulo fizesse essa verificação da quarentena. Por enquanto, ele não faz, tá, Eliana? De acordo com a última conversa que a gente teve lá com o pessoal da informática, eles estavam verificando uma possibilidade, como é que eles poderiam verificar essa observância da quarentena, mas por enquanto a gente tem que fazer a verificação dessa observância, né, dos 6 meses, né, o período de quarentena lá da Lei Complementar número 7. Mas por enquanto o sistema não faz, tá? Tá certo, querido. Muito obrigada, tá? Nada. Samuel, agora nós não temos mais perguntas. Queria te agradecer pela palestra, realmente foi muito esclarecedora. Tenho certeza que vai ajudar muito a gente na análise dos processos. Agora eu passo a palavra para a doutora Silane.
para que ela possa encerrar. Oi, Samuel, tudo bom? Obrigada pela palestra, boa tarde. Infelizmente, eu não pude fazer a abertura, tive uns probleminhas aqui, inclusive na minha internet, mas consegui pegar boa parte da tua palestra. O início que eu não vi, eu vou assistir, certamente, porque agora estamos recebendo muitos processos de pessoal e a gente está começando, né, aprendendo juntos a ter que mexer no Fiscalis. Para dizer a verdade, esses processos, essa leva de processos que veio há uns 15 dias atrás, foram os primeiros onde nós tivemos que entrar, que acessar o Fiscalis e né, assim, manipular. Então, realmente, é algo que surtiu muitas dúvidas nos gabinetes, nas procuradorias, e a gente resolveu fazer essa palestra para que você, que já trabalhou, né, na Procuradoria de Pessoal e Pensões, já manuseou bastante o Fiscalis, né, fez parte do grupo que desenvolveu. Então, para que você pudesse dar essas dicas para a gente. Tenho certeza que foi uma tarde muito proveitosa e, com certeza, as dúvidas ainda não pararam por aqui, vão surgir muitas e a gente ainda vai acabar te perguntando, mandando um WhatsApp e pedir bastante socorro, assim, para você, porque a gente sabe que você realmente tem essa experiência e, neste momento, as procuradorias estão ainda se adaptando a este uso. E a gente acabou de ver que não é só as procuradorias, na verdade, todos os jurisdicionados, né, estão se adaptando a esse uso, porque é uma ferramenta nova que até mesmo os jurisdicionados ainda não sabem mexer direito. Foi aquilo que você falou. Então, muitas vezes, aquilo que é inserido lá, a gente tem que estar analisando para ver se realmente o jurisdicionado inseriu direitinho, às vezes não foi nem má fé, foi realmente porque ele não sabia como fazer, então inseriu errado, depois queria tirar e colocar outro, enfim. Então, a gente sabe que no início realmente é bem complicado, e a gente tem que entender, né, essa etapa inicial, que é uma etapa de adaptação. Também acho que não cabe nesse início multas, e sim orientação, né, a gente deve orientar cada vez mais o jurisdicionado, para que a gente tenha realmente uma ferramenta confiável. Então, a partir de um certo momento, a gente tem que começar a montar mesmo. Mas, neste início, ainda quando surgem muitas dúvidas, a gente precisa orientar. Eu acho que é isso que realmente vai trazer, e com o desenvolvimento dessa ferramenta, a gente vai ver, estamos vendo, né, que vai trazer um benefício muito grande, uma celeridade muito grande na análise dessas admissões, né? E quando houver o cruzamento de dados, então, realmente vai ser sensacional. A pergunta que a Eliana fez era uma pergunta que eu ia fazer, Eliana, sobre a questão do período de quarentena, né? Os 6 meses se eram observados. Até porque em muitos processos vocês verificam isso, mas vocês verificam em outro sistema, não é, Samuel? Exatamente. A gente tem outros sistemas, não é, lá do TCE, que a gente faz a verificação, né, são sistemas utilizados pelo Poder Executivo, que permitem a visualização se o servidor ainda continua contratado, se ele tem... Quando é que termina o vínculo, se terminou, se ele foi desligado. Então, assim, eu até imaginei que o MPC também tivesse o acesso a esse sistema, né? Mas parece que, por enquanto, só o Tribunal de Contas, né, tem feito essa verificação por meio do sistema. Isso, nós ainda não temos acesso a esse sistema. Não sei como é que está, se a gente já conseguiu acesso, mas a gente já tinha pedido esse acesso, que realmente é muito importante, né? Sim, com certeza. Quando chegava, às vezes, essa informação de lá, a gente, né, via que tinham alguns casos de já terem ultrapassado demais o tempo permitido para a contratação temporária. Então,
E aí seria muito interessante se o Fiscalis já fizesse isso, né? Sim, é uma sugestão bacana. Eu queria até aproveitar o momento, doutora, para de repente fazer uma sugestão ao MPC. Eu estava fazendo parte lá do grupo de trabalho, né, que estava fazendo análise aí possivelmente a implementação, né, do sistema de aposentadoria. Então, acho que seria importante o MPC ter um representante lá, também fazendo parte desse grupo de trabalho, para levar todas as sugestões do órgão, da instituição, né, nesse momento de implementação do sistema. Seria interessante que o MPC pudesse ter um representante lá. Eu até me coloco à disposição, né, já que fazer parte do... É ótimo, esse representante pode ser realmente, inclusive, você. Vou conversar com o Guilherme, eu acho que é essencial a gente ter, sim, um representante lá. Até ao passo que a gente pode levar sugestões dos servidores do MPC, também a gente teria alguém que poderia socializar toda a questão da implementação do sistema, né? Pois é, acho que foi uma tarde muito produtiva. Realmente, agora que nós estamos começando a manusear, como eu falei, certamente muitas dúvidas ainda vão surgir. Quem sabe a gente não pensa aí até num segundo módulo para você ensinar a gente a manusear melhor. E como foi bem colocado aqui também pela Vanessa e pela Eliane, nós estamos pegando bastante processos de temporários, né? Porque quando é concurso, é um pouco mais, digamos assim, a gente fica até mais tranquilo quando a gente pega um processo de concurso, né? Mas de temporário é que a gente tem que realmente ter uma atenção maior ainda. E aí a gente queria, assim, mais algumas dicas de como fazer a verificação, a checagem desses documentos que são colocados, porque, pelo que eu senti, na verdade, o servidor, ele coloca, né, alguns dados, mas tudo precisa ser comprovado, não precisa, através de PDF, ele não manda indícios né, da veracidade. Então, por exemplo, falou que aquele servidor que está sendo contratado tem nível superior, aí ele tem que colocar o diploma de nível superior na formação do servidor. E aí a gente tem acesso a esse diploma. Então, tudo é colocado e pode ser checado. Então, acho que é isso. O sistema, ele pela carinha ali também, ele não é... À medida que a gente vai usando, a gente vai aprendendo cada vez mais as ferramentas, vai tirando as dúvidas e conseguimos aqui ter uma visão geral do Fiscalis. Muito obrigada por você ter aceito dar essa palestra aqui e ficamos por aqui, já são quase 18h30, a gente pensava que ia ser rapidinho, só que as dúvidas foram surgindo e realmente a gente se estendeu. Muito obrigada. Hoje a gente fica por aqui, semana que vem a gente vai ter novos cursos, fiquem ligados, amanhã a gente vai passar algumas orientações sobre o curso que vai ter na próxima semana, que é de banco de preços. O Ministério Público de Contas fez uma contratação de uma empresa para a gente fazer, né, aquele comparativo de preços, era mais voltado para a área da licitação. Só que também é muito boa para os gabinetes, para que a gente, né, no processo de contas, de licitação, para que a gente possa verificar se aquele preço referencial está de acordo com os preços de mercado. Então, e a empresa que foi contratada, ela vai dar para a gente um curso de como manusear essa ferramenta. Então, também vai ser muito útil e importante para nós. E amanhã a gente vai já passar, através da Ascom, sobre como que a gente pode participar desse curso na próxima semana. As inscrições vão ser até sexta-feira, e o curso vai ser terça, salvo engano, terça e quarta da próxima semana. Então, fiquem ligados que vem mais cursos por aí, tá bom? A gente sabe que a nossa quarentena está acabando, né?
Estamos todos receosos, ao mesmo tempo que a gente está com vontade de voltar, todos estão receosos, é normal, mas a gente tem que ir agora tentando voltar a um novo normal, claro, com todos os cuidados, que a gente sabe que é muito importante. E, enquanto a gente não volta, vamos fazer cursos, vamos se atualizar cada vez mais. Muito obrigada, Samuel. Grande abraço para você, para todos os servidores. E a toda a equipe do CEAF. Muito obrigado pela oportunidade de poder passar aqui um pouco conhecimento adquirido lá no TCE. E eu fico à disposição, tá, pessoal, para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Se for o caso, a gente pode se encontrar em outra oportunidade para falar não só do módulo de admissão, mas de repente falar um pouco dos atos de registro de pessoal. Eu fico à disposição também do CEAF para a gente poder falar aí sobre a atividade fim, né, do MPC e do Tribunal de Contas. Ótimo, seria ótimo, sim. De repente a gente faz aí um segundo módulo, né, sobre registro de aposentadorias também, que a gente tem recebido bastante. Tá bom, então, muito obrigada, um grande abraço a todos, boa tarde e boa noite, um bom descanso para vocês.